Mas a nossa mensagem de hoje está no livro de Malaquias, e nós queremos abrir o livro de Malaquias no capítulo 3. E vamos ler alguns versículos. Antes, porém, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos na Tua presença. Submetemos nosso ser inteiro a Ti. Que cada pessoa nesta noite aqui presente ou distante submeta o seu coração ao senhorio do Senhor Jesus. Que esta palavra seja viva, seja eficaz, seja penetrante, que permeie cada ser nesta noite, para que a Tua palavra frutifique, prospere, transforme, edifique, una, traga à vida de cada família a essência do Senhor, para que possamos desfrutar neste mundo conturbado dos valores eternos e imutáveis do Senhor para nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler os versículos de número 7 até o verso número 12. Diz assim o texto sagrado: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não será estéril, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nos próximos minutos nós queremos compartilhar com todos os que nos ouvem a bênção e o privilégio de podermos viver, crescendo em nosso relacionamento com a família, e para que isso seja possível e palpável, precisamos fazer ajustes em nossa economia. Economia do termo grego oikos, que quer dizer casa, e nomos, que quer dizer gerir, administrar. Deus está falando com o seu povo aqui, aproximadamente 400 anos antes do anúncio de João Batista, em Mateus, que está preparando o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, 400 anos, mas parece que foi escrito ontem. Eu quero pensar com os irmãos hoje que esse texto, que se refere à nação de Israel, também se refere à família e se refere à igreja. Serve para todos três de forma eficaz. A nação de Israel vive hoje, todo mundo sabe, até as crianças, um momento difícil, de guerra, de dificuldades, muita luta, mas aquele povo é o povo do Senhor. A igreja é a casa do Senhor, e a família é a célula onde Deus gera os valores que vão fazer diferença na sociedade e no mundo. Parece pesado, não é fácil, mas escuta o que Deus fala nesse texto. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos.
para crescermos em nosso relacionamento com a família, precisamos conhecer e guardar os estatutos e tornar-se para Deus. Como que eu conheço os estatutos? Como que eu conheço os estatutos de Deus? Amando, lendo, meditando na sua palavra, todos os dias. E precisamos fazer isso não sozinhos. Precisamos fazer isso com a nossa família. O relacionamento na família é mantido, preservado e cresce quando nós expomos a nossa família ao exercício constante e ininterrupto da palavra de Deus. Não adianta inventar a roda, é por aí. Mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. E a fidelidade na mordomia? E o compromisso em devolver para o Senhor os dízimos e as ofertas? Ou pensam que os dízimos e as ofertas são somente aquele mais fácil, que é trazer parte do seu dinheiro, parte do que você ganhou, porque Deus te deu? Isso é muito simples. Isso é pequeno demais. Deus espera de nós muito mais. Esse é o básico. Será que Deus, por acaso, precisa do nosso dinheiro para fazer alguma coisa? Precisa, pastor Edson? Deus não precisa de nada. Ele é Senhor de tudo e de todos, de todo o universo. Quando Ele não precisa de boi, de bode, de carneiro, Deus não precisa de nada. Por que então Deus pede de nós? Diz que você se afastou, desde o dia dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Deus resolveu que não quer fazer nada na terra sozinho. Foi Ele que estabeleceu isso. Ele quer fazer junto comigo e junto com você. Tudo o que Deus faz no planeta Terra, Ele faz junto conosco. Ele pode fazer tudo. E faz tudo muito mais do que nós pedimos ou pensamos, mas Ele convida-nos a ser participante da sua obra. Conhecer e guardar os estatutos, tornar-se para Ele é condição sine qua non, para que tenhamos essa comunicação, essa comunhão e esse crescimento na família. O verso imediatamente anterior, que é o verso 6 do capítulo 3, diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós temos algumas deficiências em nossa teologia. Algumas coisas ficam meio que na vacância. O Senhor diz: é por causa dele que nós não somos consumidos. Ó filhos de Jacó, não sois consumidos, porque o Senhor não muda. Tudo que Deus estabeleceu, Ele permanece, Ele não muda. Mas parece que nós temos dificuldades, não sei se a cabeça não consegue entender, que somos a parte preciosa para Deus nesse contexto. Aqui está falando de Israel, do filho de Jacó, e eu gosto de pensar que eu também sou descendência de Abraão. Você não é? Somos todos filhos, se nasceu de novo, somos filhos de Abraão. Então pertence-nos, tudo que está dito sobre Israel, pertence a nós também. Para crescermos em nosso relacionamento com nossa família, precisamos discernir e confiar na promessa feita por Deus. A última parte do verso 7 que diz: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. A nossa capacidade de entendimento das coisas eternas é tão limitada que colocamos dificuldades nesse alcançar ou ser alcançado pelos princípios eternos de Deus. Deus está dizendo: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Tudo que eu preciso é tornar para Ele. A consequência disso é automática. Ele torna-se para você. Ele que prometeu. Mas nós pensamos: eu preciso ser tão perfeito, tão organizado, tão planejado, tão melhorado para merecer o favor de Deus. Não é verdade.
Quando a palavra diz, vinde como estás, Deus nos recebe do jeito que estamos, do jeitinho que nós estamos, com todos os defeitos, com todas as mazelas. O inimigo é que é acusador, Deus não. Deus é perdoador. Muitas vezes a nossa relação e comunicação não cresce na família, porque nós deixamos que as mentiras do inimigo se sobreponham às verdades da promessa de Deus, das promessas de Deus para nós. Quando discernimos, opa, eu não sou um qualquer, mentira não vai ter lugar aqui. A verdade que prevalece é a verdade eterna e soberana do Senhor, que está contida nesse livro, que muitas vezes nós ignoramos ou relegamos a segundo plano, mas quando trazemos para a vida, tudo acontece. Deus prometeu, Ele cumpre. Para crescermos em nosso relacionamento com nossa família, precisamos não questionar a ordem dada por Deus, mas obedecer, apenas obedecer. O verso 7 aí na parte C e o verso 8 na primeira parte fala da administração do que nos é confiado. Vamos ler aqui. Em que havemos de tornar? Questionamento. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Ao invés de justificar-se, de argumentar, de questionar, rendição incondicional é o segredo. Deus falou, acabou. Está falado, é verdade eterna. Se Deus diz, vocês me roubam, estão roubando. Misericórdia, Senhor, misericórdia, socorro, preciso da tua ajuda. E não em quê? Questionar Deus, você vai perder na certa. Não é para questionar, o que Deus falou é para ser obedecido e incondicionalmente. Quando nós entregamos a Deus o que a Ele é devido, nós experimentamos coisas maravilhosas na nossa vida e na nossa família. A despeito de todas as dificuldades e conflitos que a vida traz para nós, coisas indesejáveis, coisas desagradáveis, a despeito de todas elas, Deus continua no trono. E o desejo de Deus é que nós honremos com a nossa vida, com a nossa prática, com a nossa fala, com as nossas atitudes. Honrar a Deus não é apenas aquilo que eu faço de forma separadinha lá, não, é tudo. Tudo que nós fazemos, pensamos, falamos, deve honrar ao Senhor. Para crescermos em nosso relacionamento com nossa família, precisamos entender que a desobediência traz consequências danosas. E o verso 9 nos diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós, toda a nação. Vós, todo povo separado da igreja. Será que a igreja, os membros da igreja roubam a Deus, como o fazia o povo de Israel? Eu não posso julgar, nem o pastor Edson também, mas você pode julgar você mesmo. Às vezes nós temos dificuldade em entregar, porque achamos que talvez vai fazer falta. Nunca isso irá acontecer. Qualquer pessoa que experimenta a fidelidade de Deus sabe que isso jamais vai acontecer. O testemunho que o pastor Edson trouxe sobre a oferta lá do apartamento e o dobro depois de cima, me remeteu a história por mim conhecida da minha mãe na fé. Ela trabalhou na Convenção Batista Brasileira por muitos anos, missões estrangeiras, e guardou um bom dinheiro. Ela tinha um bom dinheiro, foi guardando, economizou, guardou. E um dia, ela queria comprar uma casa, né, para quando tivesse velha, né, ter um refúgio, né, dela.
E um dia ela estava numa conferência nos Estados Unidos, e ao entrar no elevador, o Espírito Santo falou com ela: dá todas as suas economias, todas. Ela ficou paralisada. Anos de economia. Deus disse: Dares, não questiono Deus. Passou o cheque, doou tudo que juntou para comprar uma casa, entregou para uma oferta missionária. E esqueceu o assunto. De volta ao Brasil, ela foi chamada por um casal em São Paulo, que ela não conhecia. E o casal disse: Deus falou conosco para doar uma casa para você. Ela nunca tinha visto aquele casal. E a casa que ela recebeu de oferta valia muitas vezes mais que a oferta que ela deu para o Senhor. Será que Deus mudou? Aquela pessoa que deu o apartamento, aquela outra que dobrou o valor, eu e você, se ousarmos confiar no Senhor, é impossível que Ele fale conosco. Eu nunca vou esquecer, nos momentos de maior escassez na minha vida, quando eu resolvi entregar para missões, não vou fazer mais nada, vou dar meu tempo inteiro para o Senhor e a minha família. Aí vieram os questionamentos, graças a Deus não prevaleceram. Você tem um filho jovem, uma filha na faculdade, uma filha menor de idade ainda, e eu disse: Senhor, o Senhor é quem chama, o Senhor é quem capacita. Nunca vou esquecer. Eu todo ano comprava, como empresário, comprava tudo que eu precisava para o ano: roupa, sapato, camisa, calça, tudo que você pensar, eu comprava para o ano inteiro, de uma vez. Eu me dava meu presente, né? Eu acho que eu tenho mais prazer em dar presente do que receber. Eu acho por isso que eu comprava para mim logo. E fui embora. E agora? A Verinha disse, minha esposa, e a minha filha Roseli, ela disse: a gente vai bancar. Bancar, foi essa palavra que ela usou. Vamos bancar o seu ministério. O quê? Quem chamou foi Deus, quem banca é Ele. Eu não quero nada, tudo que você tiver de rendimento aí é de você. Lá na Pimenteira, não era, irmão Salatiel? Da Pimenteira do irmão Cimentel, Salatiel lembra lá do local. Eu não quis, eu digo, é tudo de vocês, eu não quero nada. E eu nunca vou esquecer, eu estava no seminário lá, e eu digo: Deus, esse ano eu não tenho compra, eu não tenho compra nenhuma para mim. E aí eu recebi uma ligação, isso no primeiro mês, recebi uma ligação de minha irmã, lá no interior de Pernambuco: meu irmão, está tudo bem, está faltando alguma coisa? Eu digo: absolutamente nada. Ela disse: Deus está me incomodando aqui, já tem 3 dias, e eu chamei papai para orarmos por você, a minha irmã Ana, e decidimos depositar X na sua conta. Ela não sabia de nada. E o dinheiro que depositaram deu para comprar tudo o que eu comprava antes, ainda sobrou o dobro. Deus supre, Ele é fiel. Você nunca vai perder um centavo que você investe no reino de Deus, nunca. Pode desafiar. Desafia você mesmo, depois você desafia Deus, prova Ele. Ele é quem dá a palavra, não sou eu. Eu agradeço a Deus porque essas experiências trouxeram para meus filhos a certeza de que Deus é bom e é fiel e faz tudo o que Ele quer fazer quando nós obedecemos. Não é privilégio de poucos, é para todos, incondicionalmente. Não questionar a ordem dada por Deus, apenas obedecer. É da administração do que nos é confiado. E da administração do que nos é confiado, no verso 8, o valor da entrega. É muito mais importante entregar do que reter. Para crescermos em nosso relacionamento com nossa família, precisamos entender que a desobediência traz consequências danosas. É o que acabamos de ler. Existe uma lei chamada lei da semeadura e da ceifa. Se um analfabeto de agricultura, zero de conhecimento de terra, pegar uma semente e colocar na terra e molhar, ela vai nascer, independente dos conhecimentos de quem plantou.
Se um engenheiro agrônomo fizer a mesma coisa, ela vai nascer. E sabe o que é melhor? Se for de feijão, vai nascer de feijão. De milho é de milho. De manga é de manga. A essência está na semente. A palavra de Deus é a semente. Ela brota. Só tem que ser plantada. Plantou, ela brota. Qual é a sua necessidade? Pega a semente, planta. Ela nasce a despeito de nós. Ela nasce. Tudo que precisamos é obedecer, porque a desobediência traz consequências danosas. E qual consequência? Podemos ver aqui uma consequência terrível. Vós, toda a nação, trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Isso é bênção, mas eu quero falar primeiro das consequências danosas. O que é que você espera ao plantar alguma coisa, alguma semente boa? Uma colheita, não é? O texto diz aqui que com maldição sois amaldiçoados, porque retém ao invés de entregar. Será que vamos dar o dízimo e a oferta para comprar a Deus? Existem alguns movimentos aí, né, que parece apontar por esse caminho. Deus não precisa. Mas por que Deus pede que traga todos os dízimos à casa do tesouro? Deus fala, trazei o dízimo? Não, trazei todos os dízimos. Então não tem um dízimo só, né? Devemos dar o dízimo de tudo. Do dinheiro, da vida, de tudo que temos e que somos. O pastor, estou lembrando agora do pastor João Campos de Oliveira, lá de Recife. Ele dava o dízimo, que homem abençoado, como me ajudou aquele homem. Ele dava o dízimo de tudo. Mas como? Ele ganhava um presente, uma camisa, ele olhava a marca, ia na loja e via quanto era a camisa. Pegava o valor daquela camisa e dava o dízimo. É para dar de tudo. Quer ser abençoado em tudo? Então faça tudo. Não para comprar, mas é como obediência. Se é difícil para nós tirar 10% de R$1.000, que é 100, né? Porque pode fazer falta. Imagina como fazemos com as outras áreas da nossa vida. Deus não pede os 10% apenas pelo valor do dinheiro. Deus pede 10% para você reconhecer que você é dele, que sua saúde é dele, sua vida é dele, seu trabalho é dele. Tudo que nós temos e que somos, Deus é quem deu. E essa restituição é apenas um reconhecimento de que eu creio que Ele é quem me sustenta. E se Ele me sustenta, se Ele lhe sustenta, vai fazer falta 10%? Nunca, nunca fará falta. Por isso que Ele manda você provar Ele. Para crescermos o nosso relacionamento com a nossa família, precisamos buscar. Primeiro vamos buscar conserto imediato. Buscar conserto imediato. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro é um conserto. É um conserto. O mundo não conhece isso e fica abismado que você vai dar dinheiro para o pastor. Não, vai dar dinheiro para o pastor? Não. É uma maneira de eu reconhecer que eu preciso de Deus. É uma maneira de eu reconhecer que não só preciso, mas dependo dEle. Quando trazemos o dízimo à casa do Senhor, ensinamos a nossa família que tem um Deus que a sustenta, tem um Deus que a gerou, e as necessidades internas da família, elas vão ser supridas. Ensinar aos filhos que entregar para o Senhor esse 10%
é declarar que o Senhor é Senhor da nossa vida, é Senhor da nossa casa, estabeleceu-nos e sustentar-nos-á com o seu poder. Apenas uma coisa tão simples, tão pequena, 10%. Para crescermos em nosso relacionamento com a nossa família, precisamos ousar crer na fidelidade de Deus. Ousar crer na fidelidade de Deus. Mas todo mundo crê? Não. Dizer é uma coisa, viver é diferente. Mas não é difícil. Dizer que confia em Deus, todo mundo diz, e viver essa realidade. Consertar a vida com Deus passa por entregar a vida a Jesus, passa sim, passa também ter compromisso com a igreja, com a família, com os irmãos, tudo isso faz parte. Mas o conserto permeia o mais íntimo do nosso ser, com a responsabilidade da obediência ao mandado de Deus. Buscar conserto imediato, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu tenho pensado em Israel muito nos últimos dias. Li há poucos dias atrás que o Iêmen disparou os 200 foguetes contra o território de Israel. 200 foguetes. Caíram em lugares ermos. Danificou, nem teve nenhuma morte, alguma coisa. Israel revidou com um lançamento e destruiu o porto deles. Um lançamento só. Revidou e destruiu o porto do Iêmen. Será que Israel é tão poderoso assim? Ou eles têm, povo de Israel, a nação de Israel tem sobre eles uma proteção sobrenatural? Com qual hipótese você fica? Embora reconheçamos que essas promessas alcançaram e permanecem sobre eles, porque é impossível. É impossível. Tudo que você tem diante de você, todo dia, toda hora, tem a mão dos judeus. Telefone, computadores, toda a tecnologia praticamente do mundo tem o dedo do povo de Deus. Sabendo ou não, pode investigar, pode procurar. Tem o dedo dos judeus. Será que é só porque é um povozinho? O que será que tem sobre esse povo? A bênção de Abraão. A bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. A bênção que repousa sobre Israel, repousa sobre nós, igreja. Repousa sobre nós, famílias, que tem essa palavra. Mas que Israel é um povo tão bonzinho, não estou falando isso porque nós também não somos um povo tão bonzinho, não. Nós somos, disse o apóstolo Paulo, miseráveis. Miserável homem que sou. Não fui eu que disse, foi o apóstolo Paulo. Já no fim da sua carreira, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E vem ao seu coração uma inspiração de Deus e diz: mas graças a Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que sempre me conduz em triunfo. Não é merecimento nosso, mas é privilégio que está disponibilizado para cada um de nós. Precisamos, devemos e temos que viver essa vida terrena de forma abundante. Não estou falando de riquezas temporais, elas podem vir, são bênçãos para abençoar outros. Estou falando de uma verdadeira vida, que nada pode maculá-la. Nem morte, nem vida, nem problemas, nem consequências, nem dificuldades, nem pessoas, nem anjos, nem principados, nem demônios, nada. Precisamos adentrar essa vida e levar junto a nossa família. Essa comunhão, crescer nesse relacionamento com a família, implica em fazer a nossa família conhecer a essência do verdadeiro Evangelho, que nos tirou do império das trevas, que nos transplantou para as fileiras do reino do amor de Deus, e nela devemos permanecer, sempre crescendo e não estagnados.
Israel, família e igreja, para mim, andam junto debaixo da bênção. Para crescermos em nosso relacionamento com nossa família, precisamos confiar inteiramente nessa fidelidade de Deus. E Ele diz que para nós, verso 10 e 11, vai abrir as janelas do céu. Se a gente fechar os olhos e imaginar janela do céu aberta sobre nós, o que é que você imagina que cai de lá para você, que desce de lá para você? Pouca coisa? Coisa vulgar? É Deus quem diz que vai abrir as janelas do céu. Como precisamos levar nossas famílias a conhecer isso, através da nossa comunicação do dia a dia, da vivência, conhecer essa essência. Nós que somos ou menos jovens, né? Nós que somos menos jovens, temos a obrigação de levar nossa família a conhecer isso que Deus nos deu o privilégio de viver. Precisamos levar através da comunicação. Não adianta ficar isolado num quarto, orando e jejuando a semana toda e não compartilhar, comunicar com a minha família. É nos percalços que a nossa família vai vivenciando que nós temos a oportunidade de transmitir para elas a nossa experiência que Deus deu. E não deu para ficar guardadinha, não, para receber um galardão lá no céu, não, Ele nos deu para que compartilhemos, e ninguém mais importante, no primeiro momento, que a nossa família. Família de fato e de direito, e família da fé, domésticos da fé. Precisamos levar a sério toda a bagagem que Deus permitiu que tenhamos até aqui, é para compartilhar nesse relacionamento do dia a dia, para ver o poder de Deus operando, aquele mesmo poder que operou em nós e opera até hoje, operando na nova geração que está vindo, dos filhos, dos netos, dos genros, das noras. Essa geração vai experimentar essa bênção de Deus através de nós, pais e mães, tementes e amantes do Senhor. Abrir a janela dos céus, derramar a bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. O que é que você imagina quando fala de abastança? Texto de maior abastança. O que é que vem à sua mente quando você ouve abastança? Alguém pode me dizer? Abastança é o quê? Fartura, se fosse Minas Gerais, demais da conta, né? Fartura demais da conta, sou. O mineiro falaria assim. Fartura. Fartura em quê? Em tudo. A verdadeira fartura acontece primeiro aqui dentro. Depois ela transborda. Ela acontece primeiro no interior. A vida abundante acontece primeiro dentro de você. Depois ela contagia os outros. Tamanha abastança grande, né? Olha que diz ainda: por causa de vós, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Está falando aqui no contexto agrícola, mas pode ser no contexto metropolitano também. Existe então um devorador, que você não vê, não sabe quando ele se aproxima, às vezes nem sabe que o que está vindo, que você está vivenciando é uma armação dele. E como você vai sobreviver a esses ataques? Repreenderei o devorador. Quem repreende? O Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor. Repreende, olha que abastança. Repreende o devorador por vossa causa, por causa de você. Não devora o fruto da terra, e a vide do campo não será estéril. Vide é um pé de uva. Ter um pé de uva plantado só com folhas não tem sentido, né? Deus repreende o devorador e não permite que a vide no campo seja estéril, ou seja, vai dar fruto. Para crescermos em nosso relacionamento com a nossa família, precisamos apropriar-nos em fé da condição de herdeiro de Deus. O verso 12 diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, felizes,
porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu parei para pensar aqui, o Senhor dos Exércitos, qual é o nome hebraico para Senhor dos Exércitos? Quem se lembra? Jeová? Sabaoth. Jeová Sabaoth. Podia estar aqui o Senhor chamar, que está sempre presente. Mas não, está o Senhor dos Exércitos. E eu fiquei pensando nesse texto, nessa palavra, diz o Senhor dos Exércitos, aquele que enfrenta as nossas batalhas, porque nós não conseguimos lutar sozinhos. É o Senhor dos Exércitos quem garante, e quem diz, quem promete, e Ele é fiel para fazê-lo. Somente a família alicerçada na palavra de Deus pode desfrutar do verdadeiro crescimento em seu relacionamento. Vejamos o que nos ensina o capítulo 5, verso 10 e 12 do livro de Eclesiastes. Vamos para lá. Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 5, verso 10 a 12. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que verem-na com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Percebem que o segredo não está na abundância de bens terrenos, embora eles sejam bons, necessários, abençoadores, mas não está lá. O segredo não está na abundância do que você vai deixar, está naquilo que você vai levar. O que Deus permite você ter, usufrua. Aquele que tem, viva como se não tivesse. O que compra, como se não comprasse. A essência da nossa vida não deve estar em coisas, deve estar no Senhor. É nele em que devemos nos refugiar sempre. O sono do trabalhador. Você gostaria de ter a fábrica e não ter paz? Ou trabalhar na fábrica e ter um sono tranquilo? Parece difícil de escolher, né? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale. Você pode viver a vida abundante com pouco ou com muito. O segredo é colocar o coração naquilo que é essencial, primordial, importante. Como você tem administrado suas economias? E economias aqui não só é dinheiro, não, é tudo. Como você tem administrado? Como está a sua família? Que suporte você tem dado para ela? Quanto tempo você tem dedicado à consagração da sua família? Quanto tem investido? Às vezes a gente confunde investimento com gasto, né? Gastar é uma coisa que não tem retorno. No mínimo vai satisfazer alguma coisa básica aí. Um vestido novo, uma roupa nova. Mas tem pensado no investimento? O que eu gasto, eu não tenho retorno. Mas o que eu invisto, eu tenho retorno. Quanto você tem investido na sua família? Além do que você gasta, porque gastar faz parte do dia a dia, né? Tem que comprar comida, roupa e tudo mais. Se divertir, mas investimento. O que vai retornar o que você investiu. Que nota você dá hoje para o seu relacionamento com a sua família? Qual a nota que você dá para o seu relacionamento? De 1 a 10, não precisa falar. Mas que nota você dá para o seu relacionamento familiar? Quais têm sido as suas atitudes com relação à palavra de Deus na sua vida pessoal e familiar? Qual têm sido as suas atitudes?
Você tem lido e esquecido? Ou você tem lido, meditado, interiorizado e externado como prática de vida para honrar o nome do Senhor? Você pode sair completamente de qualquer condição para um patamar de excelência, observando junto com sua família as suas atitudes. Não importa como está hoje, talvez esteja um caos, não importa. Não existe tamanho problema que Deus não tenha solução, mas eu posso ser o empecilho para Deus. Se eu quiser usar a minha capacidade, meus conhecimentos, eu posso naufragar, mas se eu lançar sobre o Senhor, eu vou ter retorno positivo. Relembrando, conhecendo e guardando os estatutos do Senhor e tornando-se para Ele, discernindo e confiando nas promessas feitas por Deus, não questionando, mas obedecendo, entendendo as consequências da desobediência, buscando o conserto imediatamente, ousando crer na fidelidade de Deus para fazer prova dele, apropriando-se em fé da condição de herdeiros da promessa. Eu ouvi hoje, acho, numa música que os irmãos cantaram, que a tua graça me basta. Foi aqui que eu ouvi hoje, a tua graça me basta. Essa expressão tão pequenininha tem tanta essência para a nossa vida. No meio da adversidade maior, declarar a tua graça me basta significa lançar fora todo medo, todo temor, toda dúvida, toda ansiedade, todo questionamento e sair do foco do problema e ficar na presença do Eterno. A tua graça me basta. Não vai ser A, B, C ou D que vai ser capaz de tirar-me da tua presença. A tua graça me basta. Não minha capacidade, meus conhecimentos, nada disso vale, ou vale muito pouco. A tua graça me basta. É suficiente. Eu fico pensando quando Paulo ouviu de Deus isso. Paulo estava atormentado por um espinho na carne, que não sabemos exatamente o que era, mas não era coisa agradável, né? Um espinho na carne não é nada fácil. Entra um espinhozinho qualquer, você fica angustiado até tirar, né? Incomoda demais. E Paulo pediu ao Senhor 3 vezes, pediu ao Senhor que o afastasse. Aí Deus simplesmente diz a Paulo: Paulo, a tua graça, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Quando a família descobre, absorve e vive esse princípio, será uma família mais que vencedora. Vamos comunicar mais? Não vamos deixar que o nosso perfil atrapalhe. No domingo passado nós ouvimos sobre você fala ou se cala, sobre comunicação. Estamos continuando falando de comunicação. Não vamos deixar que o nosso perfil, que nem sempre é o melhor, né? Ou tem seus defeitos, né? Suas carências, né? Se sou fleumático, sou melancólico, se sou sanguíneo, se sou colérico, eu vou ter minhas qualidades, meus defeitos, todos temos. Mas independente das minhas qualidades, meus defeitos, vamos deixar que a graça do Senhor nos baste. Vamos levar a comunicação nessa dimensão, debaixo da graça. Eu sou imperfeito mesmo. É tão bom quando na família você reconhece a sua limitação, e aí você não valoriza tanto o defeito do outro. Deixa o defeito do outro no lugarzinho dele, Deus vai trabalhar com ele lá. Se você puder ajudar, vá à peneira, né, pastor? Use a peneira. É verdadeiro, é bom, ajuda em alguma coisa? Se não, deixa quieto. Deixa quieto. Eu estava compartilhando com o meu pessoal em casa ontem sobre uma humorista mineira bem engraçada, ela falando sobre o otimista e o pessimista.
Ela é bem engraçada, ela abusa no mineirês, ela diz, ó só para você ver. O otimista, a diferença é pouca coisa entre o otimista e o pessimista. É só a maneira de falar. O pessimista, falando do filho, filho é bom, mas dá um trabalho. Aí o otimista chega e diz, filho dá um trabalho, mas é bom. Vai no restaurante, comeu uma comida gostosa, e o pessimista sai e diz, a comida daquele restaurante é muito boa, mas é cara. E o otimista, aquela comida do restaurante é cara, mas é boa. Comunicar, vamos comunicar positivamente. Vamos comunicar debaixo de uma expectativa de vitória, de triunfo, de alegria, de paz, de edificação. Isso fará diferença. Vamos parar de olhar para o defeito do outro, de apontar o dedo, você é assim, você é assado. Eu me lembro de um tempo que eu apontava, não deu certo não. Quebrei a cara. Depois que eu descobri que não apontar os defeitos melhorava, eu digo, opa, nunca mais eu quero apontar. Até podemos contribuir com alguma ajuda, mas apontar o defeito, nunca faça isso. Tem né, que quando você aponta para o outro, um dedo, aponta 3 para você, né? Então vamos parar de apontar para não ser, né, ser apontado também. Vamos valorizar as qualidades que o outro tem. Isso edifica o outro e edifica você. E glorifica a Deus. Existe autonegação? Existe. Mas essa autonegação não é doentia, não é sofredora, não. É prazerosa, se for pautada na palavra. Se for pautada nos conselhos de Deus, é prazerosa. Negar a si mesmo é tão difícil. Tem gente que diz que é difícil. E pode ser até difícil se você ainda não está praticando a palavra. Mas se você estiver praticando a palavra, é fácil. É igual respirar. Quanto vale o respirar? Quando você paga por você paga alguma coisa? Nada, né? Tem alguma coisa mais importante aqui na terra do que respirar? Se você parar, você morre. É de graça. Vamos comunicar, família. Vamos comunicar assim. Deixa Deus. Inspira Deus, respira Deus. Ele vai fazendo a obra e você só fica apreciando, se deliciando, se deleitando, como diz o texto sagrado, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e nos dê o privilégio, a graça de comunicar com a nossa família de forma edificante, produtiva, que promova o bem comum. Vamos ter famílias saudáveis, felizes, a despeito de qualquer situação. Deus é bom e é fiel. Amém?